Oi crianças, a tia Débora está aqui para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar como é que a gente faz para organizar objetos, coisas, números em ordem crescente e ordem decrescente. Para iniciar a aula, vocês vão abrir na página 84 e 85 e vão deixar o livro aberto assim, certo? Diz assim: primeiro crescente. Vimos que podemos organizar os números do menor para o maior. É o que acontece em alguns tabuleiros de jogos, como o da imagem abaixo. Olhem só esse tabuleiro aí. O tabuleiro começa do número 1 e vai até o número 32. Ele está organizado do menor para o maior. Por quê? Porque ele inicia no número 1 e termina no número 32. Dessa forma, a gente diz que eles estão organizados em ordem crescente. Podemos organizar objetos em ordem de altura, de massa, de capacidade e etc. Veja, os planetas abaixo estão dispostos em ordem crescente de tamanho. Vocês lembram que na aula passada a gente viu como comparar os tamanhos e a gente organizou alguns tamanhos do menor para o maior. A gente viu os tamanhos de pessoas maiores e tamanhos de pessoas menores, mais altos e mais baixos. Dessa forma, a gente pode organizar objetos em ordem de altura, como a gente mediu a altura das pessoas, a gente pode medir a altura dos objetos, em ordem de massa e em ordem de capacidade. Os planetas abaixo estão dispostos em ordem crescente. Aí está na página 84, Marte, Terra, Saturno e Júpiter. Eles estão organizados em ordem crescente de tamanho, do menor planeta para o maior planeta. O menor planeta aí é qual? Marte. E o maior? Júpiter. Bem, assim como a gente organizou a altura das pessoas, a gente mediu na aula passada a altura das pessoas e organizou do menor para o maior, do maior para o menor. Hoje a gente vai ver que nós podemos fazer isso com várias coisas, tanto com objetos, como com números e outras coisas, certo? Nessa imagem que a tia mostrou, os planetas estão organizados do menor para o maior, que no caso é em ordem crescente. Para a gente organizar em altura, teve o exemplo da aula passada. A pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, a gente já entendeu que é medindo a altura, o comprimento de determinada coisa ou pessoa. Para a gente medir ou organizar algo de acordo com a sua capacidade, a tia vai mostrar esse exemplo. Por exemplo, essa garrafinha aqui, ela tem capacidade para a gente colocar nela 400 ml de água, ou de suco, ou de qualquer coisa. Essa aqui tem capacidade para a gente armazenar nela 500 ml, meio litro, certo? De água ou de alguma coisa líquida, certo? Café, suco. Isso quer dizer que a capacidade de armazenamento delas são diferentes. Uma tem a capacidade menor e a outra tem a capacidade maior. Por quê, tia? Porque essa cabe menos e essa cabe mais. Essa cabe menos água ou suco e essa cabe mais água ou suco ou o que seja. Então, a gente está medindo a capacidade dessas garrafas, certo? Por exemplo, quando a gente vai medir alguma coisa, medir a massa de alguma coisa, organizar pela medida de massa. Você pega 1 kg de arroz e 2 kg de feijão. Qual você acha que tem a maior massa? Qual você acha que pesa mais? Qual que pesa menos? Isso a gente está medindo a massa daquele determinado alimento ou determinada coisa. Mas isso vocês vão ver melhor mais na frente e vão aprender melhor isso. Hoje a gente vai apenas comparar e aprender o que é ordem crescente e ordem decrescente. Nós podemos também organizar os números na ordem crescente ou ordem decrescente. Se a tia pedisse aqui para vocês organizarem esses números, como era que vocês fariam? Do menor para o maior, que é a ordem crescente. A gente vai crescendo do menor número para o maior número. Primeiro viria o número 1, depois o número 2 e depois o número 3,
o 4 e o 5. Percebam que aqui nessas fichas, e também nesse tabuleiro que está aí na página 84, os números eles vão acrescentando uma unidade. 1 a 1. Eles estão em 1 a 1, por exemplo. Tá aqui o número 1. Depois do número 1 vem o quê? O número 2. Número 1, número 2. Vejam que acrescenta uma unidade, certo? Vai aumentando, ó. Número 3, número 4, número 5. Os números se organizam de 1 a 1. E se a tia pedisse para vocês organizarem na ordem decrescente, vocês iriam do maior para o menor. O menor não é o número 1 e o maior não é o número 5, vocês começariam 5, 4, 3, 2 e 1. No caso do maior número para o menor número. Aqui demonstrou do 1 ao 5, mas vocês podem organizar dessa forma até quantos números vocês quiserem, certo? Na página 85 diz assim, decrescente. Quando os números estão organizados do maior para o menor, dizemos que eles estão em ordem decrescente, como na contagem que se faz antes de uma nave decolar. Decrescente quer dizer que é do maior número para o menor número, como a tia mostrou aqui, certo? Aí nessa imagem está mostrando o momento em que uma nave ia decolar. Quando isso acontece, as pessoas contam assim, quem comanda lá conta assim, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quando chega no 1, aí ó, a nave decola. Então, isso quer dizer que ele está contando, ele está dizendo em ordem decrescente. Do número 10, que é o maior número, até o número 1, que é o menor número. Podemos usar a mesma ideia para organizar objetos em ordem de altura, de massa e de capacidade, etc. Veja, os planetas abaixo estão dispostos em ordem decrescente de tamanho. Do maior planeta, do planeta que tem o tamanho maior, para o menor. Lembrando, em ordem crescente, o tamanho dos planetas vai aumentando. Em ordem decrescente, o tamanho dos planetas vai diminuindo. Passando aí para a página 86, a gente vai iniciar a nossa tarefa de hoje, certo? Os animais a seguir estão dispostos em ordem decrescente de altura. O primeiro animal é a girafa. A girafa, ela é o animal mais alto que está aí. Por isso começa por ela, porque está em ordem decrescente. Lembrando, decrescente do maior para o menor. Seja números, seja altura, seja em capacidade, seja em massa e entre outros. A girafa, o elefante, o camelo e a zebra estão organizados aí em ordem decrescente. Mão na massa diz assim. Questão 1. Observe as filas de imagens a seguir e escreva como elas estão organizadas. Se em ordem crescente ou decrescente de tamanho. O início da fila está circulando. A primeira fila aí tem imagens de estrelas. Vocês vão colocar ao lado se ela está organizada em ordem crescente ou decrescente de tamanho. Começa por qual estrela? Pela menor ou pela maior? Pela maior, então quer dizer que está em ordem decrescente. Da mesma forma que vocês fizeram com a primeira fila, vocês vão fazer com as outras filas. A fila de frutas, a fila de coração, a fila de sol e a fila das bonecas. Vocês vão olhar, prestar atenção, observar qual está em ordem crescente e qual está em ordem decrescente e escrever ao lado. Passando para a página 87, a questão 2 diz assim. Destaque os desenhos das crianças da página 19 do material de apoio e destaque o quadro da página 21. Nele, você vai organizar duas filas. As páginas que vocês irão destacar são essas duas que a tia colocou aí para vocês verem. A 19, que são desenhos das crianças, e a 21, que é um quadro
que servirá para a gente organizar nas ordens que vem pedindo, certo? Separe os desenhos das crianças em 2 grupos com 5 crianças cada. Vocês vão, depois de ter destacado os desenhos, vocês vão separar um grupo com 5 crianças e outro grupo com 5 crianças. Organize um dos grupos em ordem crescente de altura, ou seja, da menor para a maior criança. Um grupo vocês vão pegar e organizar os desenhos em ordem crescente de altura, da menor criança para a maior criança. O outro grupo deve ser organizado em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor criança. Um grupo vocês organizam em ordem crescente, da menor para a maior criança, e o outro vocês organizam em ordem decrescente, da maior para a menor. Questão 3. Pegue um barbante e meça sua altura. Lembra que na aula passada a gente mediu a nossa altura e a altura de algumas pessoas da nossa família? Vocês vão medir novamente com o barbante a altura de vocês. Depois, com esse mesmo barbante, procure na sala de aula coisas que tenham. No caso, vocês vão procurar na casa de vocês. Vão procurar letra A, o mesmo tamanho que o seu barbante. Primeiro, vocês vão procurar alguma coisa, algum objeto, alguma coisa que tem na sua casa que tem o mesmo tamanho da sua altura, a mesma altura que você, o mesmo tamanho do barbante. Vocês pegam o barbante e vão medindo lá. Ah, tia, eu encontrei um objeto aqui na minha casa, uma cômoda ou algum outro objeto que tem a mesma altura do meu barbante, o mesmo tamanho. Vocês colocam aí na letra A. Letra B, um tamanho maior que o seu barbante. Vocês vão procurar na casa de vocês algo que tenha um tamanho maior do que o tamanho de vocês, do que aquele barbante que você utilizou para medir a sua altura. Letra C, um tamanho menor que o seu barbante. E letra D, organize as coisas que você descobriu em ordem crescente. Vocês viram que vocês encontraram aí vários objetos com o mesmo tamanho, vários com um tamanho maior, vários com um tamanho menor. Na letra D, vocês vão organizar esses objetos por nome, do menor tamanho para o maior. Vocês vão ver quais objetos vocês colocaram que tem o menor tamanho que o seu barbante e vão iniciar escrevendo por esse objeto, até chegar no maior objeto que vocês colocaram aí na tarefa de vocês. Vamos passar para a página 88. Questão 4. Observe as sequências a seguir e escreva como elas estão organizadas, em ordem crescente ou decrescente. A primeira sequência está assim: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Essa sequência aí, numérica, está em ordem crescente ou decrescente? Lembrando que ordem crescente é quando está organizado do menor número para o maior número. E ordem decrescente quando está organizado do maior número para o menor número. Na segunda sequência, tá? 12, 22, 32, 42 e 52. Está em ordem crescente ou decrescente? Na terceira está 55, 50, 45, 40 e 35. Está em ordem crescente ou decrescente? E na última vocês também vão colocar se está em ordem crescente ou decrescente. A última fileira está 22, 25, 28, 31 e 34. Na tarefa com a lupa na mão diz assim: observe a seguir os foguetes e o número que há em cada um deles. Tem aí a imagem de 7 foguetes. Um tem o número 30, o outro 35, o outro 10, o outro 20, 40, 25 e 15. Na letra A, escreva os números dos foguetes em ordem crescente, ou seja, do menor número para o maior número. Qual foguete que tem o menor número? Tia, é o foguete que tem o número 10. E qual tem o maior número? É o foguete que tem o número 40. Então, vocês vão organizar do menor número, por exemplo, 10, 15, 20, 25, até chegar no que tem 40. Letra B. Que regularidade é possível notar nessa sequência? O que é que vocês podem observar aí nessa sequência dessa ordem que a gente fez aí, dessa ordem crescente na letra A? O que é que vocês acham que tem aí, que está padronizado aí? Uma coisa que se repete. O que é que vocês acham? Se vocês perceberem, o menor número é o 10. E o segundo menor número?
é qual? É o 15. O que é que muda aí? Do 10 para o 15. Aumentaram quantos números? Vocês podem perceber que se repete isso da mesma forma depois do 15. Do foguete do número 15, vem qual? Número 20. Aumentaram quantos números? 5. E isso está se repetindo até chegar no maior número. Então, na letra B, vocês vão colocar que é possível notar que os números estão crescendo de 5 em 5. Agora, nós vamos começar a responder a atividade da ficha de atividades. Vocês vão abrir na página 51, vão iniciar colocando o nome de vocês e a data, certo? De hoje. Na questão 1, diz assim: na Rua Maluca, os carteiros têm dificuldade para encontrar os endereços, pois os números das casas não estão em ordem. Veja. Tem algumas imagens aí das casas da Rua Maluca. Se vocês perceberem, esses números estão aleatoriamente, estão misturados, sem seguir nenhuma ordem. Vamos ajudar o carteiro colocando os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vocês vão ver qual é o menor número e vão iniciar colocando aqui no primeiro quadro. Assim, vocês vão colocar o restante até chegar ao maior número. Qual o menor número aí? Vocês conseguem identificar? O menor número é o 24. Vocês vão colocar aqui no primeiro quadro, certo? O número 24. Pronto. Depois, vocês vão colocar qual o número que vem depois do 24, nessa ordem aí. Qual o número maior que o 24? O 39, certo? Vocês vão colocar no segundo quadro. No terceiro quadro, vocês vão colocar um número maior que 39, que está aí nessas casas, que é o 42. Depois do 42, o 46 e depois o 50. Na letra A, diz assim: qual é o número da casa que ficou na quarta posição? Primeiro ficou o 24, segundo o 39, terceiro 42 e quarto o 46. Na letra A, está perguntando qual é o número da casa que ficou na quarta posição. No caso, é o 46 que vocês vão colocar aqui na letra A. Na letra B, está perguntando qual é o número da casa que ficou na segunda posição. Se vocês olharem aqui, na segunda posição ficou o número 39. Vocês vão colocar na letra B. Na página 52, vamos responder a questão 2. O campo da brincadeira da amarelinha é feito por 10 espaços com números em ordem crescente, ou seja, do menor número para o maior número. Geralmente, os números são de 1 a 10, como na imagem abaixo. Vejam esta imagem aí, tem duas crianças brincando em uma amarelinha que começa no número 1, depois no 2, no 3 e vai até o número 10 em ordem crescente. Na turma de Glória, os colegas resolveram inovar e construíram amarelinhas com outros números. Complete-as de acordo com a sequência. Na primeira amarelinha, inicia do número 12. Depois vai para o número 13, depois para o 14. Vocês vão completar em cada quadrado aqui com o restante da sequência. Depois do 14, tinha o 15, 16, 17, até chegar ao topo. Na segunda amarelinha, inicia com o número 12, mas depois vem o número 14 e depois o número 16, o 18 e o 20. Se vocês perceberem, há uma regularidade aí. Há um aumento a cada casa, está aumentando 2 números. Depois do 12, não tem o 13, tem o 14. Então, 13 e 14, pulou 2 números. E assim por diante. Vocês vão completar depois do número 20 com o restante, seguindo a mesma regularidade. Por exemplo, depois do 20 aqui é para vir qual? É o 21? Não, é o 22, porque vai pular 2 números, 21 e 22. E assim por diante até chegar no topo. Passando para a página 53, vocês novamente irão colocar o nome de vocês aqui.
e a data de hoje. Na questão 1 diz o seguinte: ligue os pontos seguindo a ordem crescente dos números e depois pinte o desenho. Vocês vão começar a ligar do menor número até chegar no maior número. Do número 1 vocês ligam para o número 2. Do número 2 vocês ligam para o número 3. Depois para o número 4. Depois do número 4 para o número 5. Número 5 para o número 6. Vocês vão ligar os pontos até chegar o número maior. Depois que vocês completarem o desenho, vocês podem pintar. Na questão 2 diz o seguinte: organize os números do maior para o menor. Tem alguns números aqui que estão organizados aleatoriamente. Vocês vão organizar do maior número para o menor número. Deem um número dentro de cada quadro desse. Passando para a página 54, vamos terminar a nossa tarefa. Questão 3. Observe as dicas a seguir e descubra o nome de cada uma das 3 irmãs. Depois, escreva os nomes delas nos quadros. Primeiro, a menina mais alta se chama Marcela. Segundo, Amanda é a mais baixa das 3 meninas. Terceiro, a menina mais baixa que Marcela e maior que Amanda se chama Ana. A partir dessas dicas, vocês vão ver qual o nome de cada menina e colocar cada nome aqui nos quadros abaixo. Se a menina mais alta se chama Marcela, vocês vão observar qual das 3 é a mais alta e colocar um nome no quadro abaixo. E assim por diante. Letra A. Escreva o nome das 3 irmãs seguindo a ordem decrescente de altura. Ou seja, vocês vão escrever o nome das 3 irmãs, das 3 meninas, começando da que é mais alta até no final colocar a que é mais baixa. Letra B. Escreva o nome das 3 irmãs seguindo a ordem crescente de altura, da menina mais baixa, da irmã mais baixa, até a mais alta. Terminando isso, acabou a nossa tarefa e se encerra por aqui a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido bastante nessa aula de matemática. Qualquer dúvida é só falar com as tias no grupo ou no privado que a gente vai ajudar vocês a responder as atividades e a esclarecer qualquer dúvida, certo? Um beijo e até a próxima aula.